fiz uns artigos e eu distribuí para algumas pessoas os meus artigos, onde eu exponho, de alguma maneira, a opinião desta federação, do que nós achamos que é o Porto de Belém. Nós não abrimos mão, nós comunicamos isso na discussão do Belém Porto Futuro, que nós não abriríamos mão do funcionamento como Porto de Belém. Então, é essas colocações que eu queria fazer, mas eu vou passar para o Aurelino, depois do Aurelino, nós vamos encerrar, porque hoje é sexta-feira. Depois tem o Rui da Santos Brasil. Então, o Rui da Santos Brasil é importante que fale também. E quem queira falar, eu só peço que seja breve, porque a gente precisa acabar. Prezados, os prezados que não me conhecem, eu sou Aurelino, eu fui do Conselho de Autoridade Portuária e hoje eu sou co-presidente da Comissão de Portos e Hidrovias da OAB. E ando respirando realmente o Porto. Mas o Mendonça aqui, o apoio da FIEPA, foi materializado numa carta feita para o CAP, na época, mostrando que 500 empresas dependiam direto e indiretamente do Porto de Belém, por 2011 mais ou menos. E de lá para cá, houve uma tentativa, eu fiz a exposição de motivos para tentar fazer a desafetação daquela área da Avenida Rui Barata, para que ficasse aí com 60 metros quadrados. E havia aquele projeto lá, que era mais ou menos 100 milhões, que era o Tecombel, mas a gente sabe que não deu certo, né? Realmente a própria administração municipal, a época que eu fui gestor fazendário municipal também, ela se posicionou contra. Mas eu acho que de lá para cá, a realidade ela sempre tem aquela mania de apresentar a conta, né? E a conta foi apresentada. Nós temos aqui, isso dados da própria Prefeitura de Belém, que no ano de 2014, o município de Belém exportou 417 milhões de dólares, o município. A maior parte disso pelo Porto de Belém, que é uma tendência, sabe que o marítimo tem preponderância. E 3 anos depois, desabando 268, 197, em 2017, 155 milhões de dólares, de 417. No acumulado, significa que deixou de faturar por empresas sediadas em Belém, exportação de Belém, CNPJ Belém, 864 milhões de dólares deixaram de entrar na economia de Belém. Perda de faturamento de empresa. Algumas dessas empresas foram para Barcarena, naturalmente. Qual foi o efeito prático disso? A cota à parte, que é uma receita transferida importantíssima para a cidade, que supera e rivaliza com o ISS, que, embora o ISS tenha se desempenhando, ele já foi 39%, caiu para 33% no tempo de Edmilson, caiu para... E quando o tempo que nós ficamos na prefeitura, ele se manteve em 20%, estabilizado. Depois ele caiu para 18%, e depois, exatamente, coincidentemente, em que a linha internacional sai de Belém, o cota à parte veio caindo para 16, 15, e agora para 2020 vai ser 14,4%, e Barcarena está com 14,10%. Barcarena não, Paraopeba está com 14,10%. A gente sabe que, claro, a expansão do minério representa porque é percentual aquilo lá, mas de qualquer maneira, essa retirada de Belém significa que foi um vento de cauda nessa queda, não tenha dúvida. Então, se você falar que deixou de se faturar aqui 800 e poucos milhões acumulados, que poderia, a gente estava numa ascendente na época da Câmara Frigorífica, se instalou, né? E você tem menos serviços tomados e você tem os fornecedores também, não tenha dúvida. Agora, a vocação do Porto de Belém, essa questão que há 20 anos o Kleber estava na diretoria, também no Rio de Janeiro tem uma obra do José Coco, que fala cidades portuárias aí, e que mostra que essa dicotomia entre o Porto Grande e o Porto Urbano havia. Sempre houve em Mucuripe, Pecém, Suape, Recife, mas as grandes cidades, hoje Recife, reinvestiu no seu terminal de contêineres, e o Porto do Rio, acho que é um exemplo, porque pegou toda aquela área adiante do Pier Mauá e cedeu, porque a gente sabe que o contêiner precisa de concentração, 5 andares você coloca ali tranquilamente, mas se você olhar o Caju ali, você vê 8 gruas ali, e é uma coisa recente, e hoje está subutilizado por razões da situação do Rio de Janeiro, mas o Coco faz nessa obra dele, mostra que há essa dicotomia, e o centro urbano, o
container é a melhor forma de você transitar em centros urbanos altamente densificados. Se você for para a cidade da Europa, você vai encontrar exemplos de portos antigos e portos também onde há uma revitalização, porque o porto na cidade, ele é o cordão umbilical. Vocação, sim. Escoamento, grandes cargas, não. Mas se você olhar o fluxo comercial, sabe? E essa, em 2017, foi, eu acho que, visualizando essa possibilidade da densidade comercial de uma área de 2,5 milhões de habitantes, com atacadistas se instalando aqui, tudo isso, que é a Marque Lojas. Aliás, eu tenho uma cópia da carta que você recebeu aqui, foi parar na internet, não sei como, onde eles diziam que o navio Posidônia ia fazer uma rota dedicada entre o Porto de São Sebastião, parava no Suape, Belém e Manaus. Por quê? Porque, na verdade, eles estavam aproveitando uma espécie de lacuna que fica no custo entre Barcarena e a própria Belém. Se você está aqui, e o porto realmente pode até faturar menos, mas ele se torna como um agente atrativo de atividades no entorno da cidade. E aí o Kleber, no outro momento que a gente estava no CAP, discutindo, a CMSG me comprou navios modernos, aí por que não aproveitou para aumentar de tamanho? E o sujeito disse assim, não, nós somos loucos, se a gente fizer isso, aí no Caribe, que tem de problema de calado, Cayena é 5,8, Miami 6. Se a gente fizer isso, a gente vai estar voltando as costas para pontos comerciais densificados. E um navio pequeno aqui é uma questão. Agora também não pode ser assim, igual o cientista da aranha, que você corta a perna da aranha, vai cortando, não investe, e no final diz que a aranha não sabe andar sem perna. Né? Mas obrigado aí, eu espero que realmente dias melhores venham para a cidade portuária de Belém. Né? A contribuição